O tema é: abrirei as vossas sepulturas. Pensa comigo, pensa no texto que a gente está falando. O princípio de pregação é você interpretar texto. A gente fala assim: será que um dia eu vou conseguir pregar? Você vai conseguir, porque pregação simplesmente é interpretação de texto. Amém? Então, a sepultura, pensa numa sepultura, e que o Senhor está falando: abrirei. Então, para que a gente abre uma sepultura? Simplesmente a gente abre uma sepultura para tirar o quê? Ossos. A gente abre sepultura para tirar o quê? Restos mortais. Nós abrimos uma sepultura para tirar sobras do que um dia já foi. É assim, sepultura não tem nada vivo dentro dela. Sepultura é só para armazenar coisas mortas. Estão comigo aqui? Estão entendendo? Sepultura é só para armazenar coisas que já foram, coisas mortas. Então quando você abre sepultura é para tirar só aquilo que um dia já foi. Só que o Senhor está falando que Ele vai abrir as sepulturas, e dessa sepultura não vai sair restos, não vai sair sobras, mas dessa sepultura vai sair vida. Ele está dizendo, vai sair vida. Só que Ele quer ensinar, Ele poderia abrir a sepultura Ele mesmo e já falar: não, vem a vida. Não, mas Ele quer nos ensinar a trazer a vida da sepultura. Ele fala isso, Ele quer ensinar. Ele fala com Ezequiel, Ele chama o profeta Ezequiel e fala assim: vem aqui que eu vou te ensinar a como abre sepultura. Vem aqui que eu vou te ensinar a como faz restos mortais terem vida. Vem aqui que eu vou te ensinar a pegar as áreas da tua vida que estão mortas, e aí você mesmo começar a usar o poder que eu estou colocando sobre a tua vida. E aí então ele pega Ezequiel, leva Ezequiel num vale, e aí fala para Ezequiel, começou, a primeira pergunta que ele faz para Ezequiel: poderá esses ossos reviverem? A pergunta. Hoje eu faço essa mesma pergunta para vocês: poderá esses ossos reviverem? O que Ezequiel respondeu? Ezequiel respondeu como um religioso. Ezequiel falou: tu sabes, Senhor. Já viu? Todo religioso, você pergunta as coisas, se for da vontade de Deus. Não é? Aí você pergunta as coisas: e aí, irmão, você vai acontecer? Você vai prosperar? Você vai crescer? Deus, você vai ser abençoado? Se for da vontade de Deus, irmão, é da vontade de Deus você ser abençoado. Não é se for da vontade de Deus. Aí, Ezequiel, vem aqui, vou te ensinar como ressuscita, como faz ossos reviverem. Agora olha para o vale. Poderá esses ossos reviverem? Aí Ezequiel: tu sabes. Meu Deus, só que tu sabes, Ezequiel. Ele não tem essa parte na Bíblia, é eu que estou falando. Tu sabe, mas pelo jeito que Deus fala com ele, dá para ver que foi esse o sentimento de Deus, né? Não estou inventando, dá para ver que foi o sentimento. Deus falou assim: como assim tu sabes? Chama o Espírito. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro ensinamento, para a sepultura abrir e para haver ressurreição, é chamar o Espírito. Que Espírito? Pergunta para mim: que Espírito, pastor? Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ainda não. Calma, não é o Espírito de Deus, é o seu Espírito. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: agora Deus quer que você chame o seu Espírito. Por quê? Vou te explicar o porquê. Deus não fala com a sua alma. Deus não fala com a sua alma. Se Deus fosse falar com a sua alma, Deus ia ficar louco. Deus ia ficar louco, porque na sua alma você sempre pensa em desistir. Na sua alma você sempre está atribulado, perturbado, perturbada. Na tua alma você está sempre depressivo, depressiva. Na tua alma você está sempre negativo. Na sua alma você fala igual o Gideão: eu não posso livrar o meu povo dos midianitas. Na sua alma você fala igual, você é como Pedro no momento que ele negou Jesus. Que ele, naquela hora, ele não estava no espírito, ele estava na carne, ele estava na alma. Que ele, quando estava no espírito, ele falou: não, Senhor, eu vou morrer por ti, se for necessário. Não foi? Sim ou não? Não, eu vou morrer por ti. Quantas vezes Pedro foi inspirado e ele se diferenciou dos outros discípulos, porque Jesus perguntava as coisas e ele respondia no espírito. Jesus falou assim: quem vocês acham que eu sou? Todos os discípulos, um falou: eu acho que tu és Elias. O outro: eu acho que tu és Moisés encarnado. O outro falou: dizem que tu és João Batista. E você, Pedro? Tu és o filho do Deus vivo. Nossa, arrebentou, hein, Pedro? Tirou 10 na prova, hein, do Enem, hein? Glória a Deus. Só ele estava cheio do Espírito. Mas aí logo em seguida, lá quando Jesus foi preso, quando Jesus foi
no caminho da crucificação, que as pessoas encontraram com ele e falaram: você não é um discípulo dele? Aí ele já não estava no espírito, ele estava na carne, ele estava lidando com a alma, e na alma que a gente carrega os nossos medos. E aí ele fala assim: não, eu não conheço ele. E ali, então de vez em quando ele estava no espírito, aí ele queria ir com Deus até o fim, mas às vezes ele estava na carne, na alma, e aí ele esquecia de quem ele era, e aí depois ele se sente indigno, né? Porque quando a gente faz besteira, depois o que a gente faz? Ao invés da gente pegar, como você acha que eu como pastor já não errei na minha vida? Já errei. Você acha que o pastor não peca? Ou você acha que a gente não, nós somos vice-querubim da guarda de Deus, estamos aqui, somos só espírito, estou quase voando, não é? Você acha que eu não peco? Peco, todos os dias eu peco, mas qual que é a aliança que eu fiz com Deus? Eu peco, só que assim, eu não saio da igreja, eu peco, mas eu continuo cumprindo meu ministério, eu peco, mas eu peço perdão, falo: Deus, tu sabes, me livra, me liberta desse pecado, se tem algum pecado que te incomoda, me liberta, porque nós não somos perfeitos, e também não adianta a gente ficar, não, eu estou me sentindo indigno, porque eu estou pecando. Não, Deus sabe do teu pecado, e é Ele que pode te limpar, você não pode se limpar sozinho, Deus pode te dar graça, a graça de Deus é que te basta, a graça de Deus é que te dá mais uma oportunidade, a graça de Deus é que te faz ser uma pessoa melhor. Se você se sente uma pessoa ruim, não é mesmo, muitas vezes perto de Deus, imagina longe de Deus, o que você vai se tornar na sua vida? Então a melhor coisa que você faz é permanecer na presença de Deus, só que para permanecer na presença de Deus na carne, é horrível. Permanecer na presença de Deus carnalmente é horrível. Deus não se relaciona com a carne do homem, Deus não se relaciona com a alma do homem, Deus se relaciona com o espírito. A Bíblia fala: Deus é espírito, e aqueles que se relacionam com Deus aqueles que querem adorar a Deus, João capítulo 4, aqueles que querem adorá-lo, precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Então, você está na presença de Deus? Quem aqui está na presença de Deus? Você está na presença de Deus, você está aqui, ó. Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria. Então nós estamos aqui, Jesus está aqui nessa noite. Se estamos na presença de Deus, então, só que às vezes, como eu estou na presença de Deus? Será que eu estou no espírito ou será que eu estou na carne? Se eu estou na carne, a palavra não vai falar comigo, não vai me impactar, não vai trazer nenhuma mudança, nenhum desenrolar, nenhum reboliço vai acontecer. Então, Ezequiel, você quer aprender a fazer ossos reviverem? Você quer fazer todas as áreas da sua vida reviverem? Você quer reviver? Porque o povo está morto. Ezequiel, você é um retrato de um povo morto. Você quer ver o povo quer voltar a ter vida? Então fala para eles, primeiro, chame o Espírito. A Bíblia fala em Gálatas 5:1, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Amém? Gálatas 5:1, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne é oposta ao Espírito, e ela trabalha para que vocês não façam o que o Espírito quer. E aí você vê lá em Gálatas 5 os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aí então a gente fica pensando, mas às vezes a gente pensa assim, não, eu acordei, será que Deus hoje vai estar comigo? Será que Deus vai abençoar as coisas que eu vou fazer no dia de hoje? Será quanto do Espírito Santo que vai se manifestar na minha vida? Como às vezes a gente vem para a igreja e fala assim, será que Deus vai se manifestar no culto hoje? Como se a responsabilidade da manifestação fosse de Deus. Mas eu quero te dizer que a responsabilidade da manifestação não é de Deus. O quanto Deus vai se manifestar na sua vida todo dia depende de como você vai acordar. Depende do momento que você acordar, você vai chamar a presença dele, você vai chamar o teu espírito para se relacionar com ele, ou não, você vai chamar a tua carne e a tua carne vai sobressair, e aí você não vai ter nada de Deus naquele dia. Quando você acorda de manhã, não sei que hora que você acorda, não sei se você acorda 8 horas da manhã, ou se você acorda 11 horas da manhã, né? Ou se você acorda meio-dia, igual o seu Madruga, como ousa me acordar a meio-dia da madrugada. Não sei que hora você acorda, mas no momento que você acorda, se você fala assim, não, hoje meu espírito vai se relacionar com Deus, você já começa a adorar a Deus de manhã, você já começa a dizer, Deus guia o meu dia,
nessa manhã, já começa a guiar o meu dia nessa manhã, já vem abençoar o meu almoço, já vem abençoar a minha tarde, já vem abençoar até eu chegar em casa, já lê um salmo antes de sair de casa. Você vê, olha quanta coisa a gente não faz e a gente fala assim: hoje Deus não se manifestou na minha vida. Aí eu pergunto, a gente chamou o Espírito para se relacionar com Deus? A gente não chamou o Espírito para se relacionar com Deus. Como que Deus vai se manifestar num Espírito que está meia boca? Como que Deus vai se manifestar num Espírito que está caído? Como que Deus vai se manifestar num Espírito que não chama Ele? Ele não pode se relacionar em outro lugar no ser humano, a não ser no Espírito. Você quer relacionamento com Deus? Você tem que chamar o teu Espírito, você tem que ser uma pessoa mais espiritual. Nós estamos vivendo uma geração que está na igreja na carne. Aí fala assim, os nossos cultos estão se tornando cultos frios. Esses dias eu entrei aqui e eu falei com Deus, Deus, por que no passado a gente sentia mais a presença de Deus? Por que no passado a gente via as pessoas na igreja falando em línguas? Por que no passado a gente via pó de ouro aparecendo nas orações na mão das pessoas? Por que no passado a gente via pessoas sendo curadas, cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando? Por que no passado parecia que Deus, a cada culto, era uma profecia, que parece que Deus se manifestava assim de uma maneira gloriosa e poderosa? Quem concorda que no passado era assim? No passado era muito forte o que acontecia, mas nos dias de hoje parece que não é mais a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, Deus mudou? Deus não mudou, quem mudou foi o homem, porque antigamente as pessoas ficavam 7 dias da semana em oração, para ir para o culto no domingo. Hoje em dia as pessoas ficam 7 dias assistindo novela, e vão para o culto no domingo. A manifestação não vai ser a mesma. Se queremos a mesma manifestação, ou maior, temos que buscar mais. Não depende de Deus, depende de nós. Se queremos mais de Deus, a intensidade da busca vai ser a intensidade do encontro. Fala assim comigo, a intensidade da busca vai ser a intensidade do encontro. Chama o Espírito. Fala assim comigo. Como que eu posso dizer? Fala assim comigo, fala assim: meu Espírito, venha à tona agora, que Deus está falando. Fica de pé. Amém? Quando o Senhor falava para os profetas: fica de pé que falarei contigo. Não falo sentado não, e não falo deitado não. Fica de pé. Quando Deus falava fica de pé, era fica de pé literal? Fica de pé literal não. Fica de pé, fica atento. Pega o teu espírito, deixa ele pronto, porque na hora que eu quiser te usar, eu quero te usar. Só que você não está chamando teu espírito. Como eu vou usar a carne? Não posso usar a carne, eu tenho que usar o espírito. Viver na carne é mais fácil do que viver no espírito. Viver no espírito é uma grande renúncia. Quando você se converte, você tem que renunciar a muita coisa. É uma vida com Deus, não é uma vida que você pode fazer tudo. Aliás, a Bíblia fala que você pode fazer tudo, mas a Bíblia fala que tem coisas que são listas, mas não convém. Amém? É assim que funciona. Agora, a carne não. A carne quer fazer a vontade dela. Só que aí você vai escolher se você vai fazer a vontade da tua carne ou se você vai fazer a vontade de Deus. Então hoje chama o teu espírito. Quem aqui quer começar a andar no espírito? Fala assim: não, pastor, eu não quero. Ou eu vou viver uma experiência com Deus. Porque chega uma hora que cansa. Se você não tiver uma experiência verdadeira com Deus, cansa, irmão. Vou falar a verdade. Você vai ser só esquenta-banco de igreja. Você vai na igreja, vai ser sempre a mesma coisa. Você vai sair do mesmo jeito que você entrou. O que vai trazer a diferença na sua vida espiritual? Quando você fala: não, eu vou buscar a Deus de verdade, e os meus cultos vão ser diferentes, eu vou sentir a presença de Deus, Deus vai falar comigo, a minha vida vai mudar, vai ser unção em nome de Jesus na minha vida. Então quando você começa a fazer isso, a tua vida começa a mudar. Então agora eu vou dar uma receita para você. Quem quer andar no Espírito aqui essa semana? Então eu vou dar uma receita para você. Primeiro, você quer andar no Espírito, você vai orar 3 vezes por dia. Mas não é orar 3 vezes por dia assim: Senhor abençoa, amém. Tem gente que só ora na hora do almoço, né? Senhor abençoe esse alimento, amém, aleluia, agora vamos. Não, é orar 3 vezes por dia de joelhos. Amém? Quer andar no Espírito? Então você vai separar. Acordou de manhã, hora de joelho. Na hora do almoço, tá trabalhando, entra no banheiro, ajoelha. Quantas vezes eu trabalhei em empresas que na hora do almoço eu entrava dentro do banheiro, eu ajoelhava no vaso mesmo assim, ó. E os caras: queremos usar o banheiro. Eu falei: calma, estou fazendo número 3. Número 1 é xixi, o número 2 é cocô, e o número 3 é orando. Estou fazendo número 3. Demorava orando a presença de Deus.
né? E quantas vezes eu vi a manifestação de Deus durante esses momentos em que o dia começava ruim, eu começava a orar na hora do almoço, sempre fui vendedor, quando chegava à tarde eu vendia igual louco, eu estava desanimado, de repente na parte da tarde já estava animado, porque o poder de Deus me encheu naquela hora, amém? Então você vai orar e fala assim, eu vou orar 3 vezes por dia. Segundo, você vai cantar no mínimo 7 louvores por dia. Você quer andar no Espírito? Quem quer andar no Espírito? Ou já desistiu? Como que você quer manifestar? Você quer fazer ossos reviverem? Como que você vai fazer ossos reviverem se você não tiver vida com Deus, vida espiritual? Então no mínimo 7 louvores por dia. Ai pastor, aí se eu conseguir louvar só 3, tá bom. Se você não louvava nada, pelo menos 3 tá bom. Se não louvava nenhum, mas se você vai na unção, louva 7 louvores. Você vai dirigir, já dá para louvar uns 3 dirigindo. O trânsito que a gente pega todo dia. Quem pega trânsito aí para ir trabalhar, para os lugares? Já dá para louvar 3, 4 louvores seguidos. À noite, antes de dormir, louva os outros 3. Louva 4 de dia e 3 à noite, já 7. Você acha que é muito difícil louvar 7 louvores por dia? Não é difícil. Não é difícil. Quando eu vou dirigindo, às vezes eu vou dirigindo para cliente, às vezes eu vou dirigindo para trabalhar em algum lugar, o caminho é longe, já coloco louvor, já vou louvando um atrás do outro. Parece poporri, sabe? Já, aleluia. Gosto de um louvor antigo, já vou louvando corinho, já vou louvando hino, já vou louvando. Aí de vez em quando já tô naquela draga, né? Começa a cantar o chip também. O louvor, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Pastor, mas eu não sei cantar, mas você sabe adorar? Se você sabe adorar, um adorador não precisa ter voz bonita. Um adorador não precisa saber tocar um instrumento. Ele basta ter um coração de adorador. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai colocar esse coração na tua vida de adorador. Muita coisa só vai mudar na sua vida quando você voltar a adorar. Volta a adorar, volta a adorar. Deus está te chamando para voltar a adorar. O 7 que eu estou falando, às vezes tem gente que fala assim, pastor, 7 louvores. O 7 pode ser 1 para você, desde que você louve de todo o seu coração. E você atrai, quanto mais você louvar, mais Deus vai se manifestar na sua vida. Aleluia. Que mais? Estou indo profundo. Estou igual a Ezequiel, só que eu estou no 37, já estou querendo pregar o 47. Ezequiel, quando Deus falou, agora vai mergulhando. Estou indo profundo. Terceiro, quem quer andar no Espírito essa semana? Então você tem que ir na igreja pelo menos 2 vezes por semana. Ai pastor, tá pegando firme hoje, hein? Eu estou pegando firme com a tua carne. Eu não estou falando com a tua carne, eu estou falando com o teu espírito. Eu não conheço a tua carne, nem quero conhecer ela. Ainda que ela queira se manifestar, eu não quero conhecer a tua carne, eu quero falar com você hoje. Aliás, Deus quer falar com você hoje com o teu espírito. E Deus está falando com o seu espírito, Deus está falando com o seu homem espiritual, a sua mulher espiritual, amém? Para que você realmente receba fortalecimento e a tua vida possa mudar e você veja ossos reviverem. Por que eu tenho que ir para a igreja? Primeiro, vamos pensar. Por que você tem que vir para a igreja? Já parou para pensar? Alguém já te falou? Ou você também já está na moda que não precisa mais de igreja? Não preciso mais de igreja, não preciso mais de pastor, não preciso mais de cobertura, não preciso. Eu sozinho contra o inferno. Já parou para pensar que você sozinho contra o inferno, você vai virar pó, não vai sobrar nada. Você pensa que a tua família sozinha, você está expondo a sua família inteira, você está expondo a sua família ao inferno. Você está expondo a tua família ao diabo. O diabo está feliz, que ele vai falar assim, ele está pensando que vai conseguir vencer dessa forma. Não vai vencer dessa forma, porque você só vence se você estiver no corpo de Cristo. Você só vence se você estiver na comunhão da igreja. Deus não falou que vai abençoar só, tem bênçãos que são individuais, mas as maiores bênçãos são coletivas. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a barba de Arão, e vai até a ponta das suas vestes, como orvalho do irmão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus ordena a bênção para sempre, não é no individual. Deus ordena a bênção para sempre, é na igreja. Quer Bíblia? Abra sua Bíblia, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Quando alguém fala assim, não precisa ir para a igreja, você lê esse texto. Está na unção agora, hein? Agora você está, estou cruzando, você está fazendo gol.
Hebreus 10, 25. Acharam? Hebreus 10, 25. Ah, pastor, espera um pouquinho. Não estou tão no espírito assim. Em nome de Jesus. Em breve nós vamos aumentar essa igreja. E aqui, essa sala onde é o Kids vai ser a escola bíblica. Só uma pessoa falou amém. Vou repetir então. Em breve nós vamos aumentar essa igreja. E ali vai ser a escola bíblica. Ah, só agora o teu espírito falou. A tua carne ficou quieta, o teu espírito agora falou na segunda. Pelo menos passou na segunda. Hebreus 10, 25. Acharam agora? Então leia. Põe na tela aí, Fran. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. O que é congregar? Congregar, quando a gente fala assim, eu vou congregar, eu vou me reunir com os irmãos para buscar a Deus. Então está falando aqui, não, tá bíblico, não deixeis de congregar, como alguns estão fazendo. Tem muita gente deixando de congregar, tem muita gente deixando de ir para a igreja, tem muita gente deixando de estar em comunhão com os irmãos e achando que vai ser abençoado. Eu posso dar essa bronca em vocês, porque eu dei na minha mãe e na minha irmã sexta-feira. Se eu dei nelas pessoalmente, porque eu não vou dar em vocês? Porque como eu amo a minha mãe e a minha irmã e exorto elas com medo delas não entrarem no céu, eu também tenho o mesmo sentimento por vocês. Quando eu cobro vocês, de vocês não estar vindo na igreja, de vocês não estar congregando, não é porque eu simplesmente quero que você venha bater ponto na igreja, automaticamente, não, é porque eu fico preocupado com a sua salvação. Então eu falei para minha irmã e para minha mãe na sexta, vocês precisam se aproximar mais de Deus. Elas falaram, não, a gente tem Deus na nossa vida. Eu falei, vocês têm Deus, mas vocês não vão nem para a igreja. Mas quem falou que precisa ir para a igreja? Eu falei, tá vendo, não conhece nem a Bíblia. Nossa, ficaram quieta. Ficaram quieta na hora. Vocês não conhecem a Bíblia que fala que tem que congregar? A gente não sabia. Então tá sabendo. Depois não vai poder dizer que não sabia. Precisa congregar. A Bíblia fala que Jesus não vai buscar uma pessoa só. Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a igreja a qualquer momento. Você tem noção que a qualquer momento... Peraí, vou voltar lá. Por que eu fechei a minha Bíblia? Hebreus 10, 35. Fala assim comigo. A qualquer momento, Jesus está voltando. Olha que fala aqui. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Leia o resto agora. Antes, façamos admoestações. O que é admoestações? Encorajar. E o que é o encorajar? Encorajar é chegar e falar assim, você não está indo para a igreja? Legal, hein, meu? Quando der você vai. Quando der você vai. Você é bonzinho. É isso a demonstrar? Não, cara, você não está indo para a igreja? Você não está indo para a igreja? Você está louco? Você vendeu sua alma para o diabo? Você acha que o diabo está trabalhando na sua vida? Você não está vendo não? Você está cego? Admoestar é isso. Exortar é isso. Admoestar é falar assim, você não tem noção, é um buraco, você vai cair no buraco. Verdadeiro amigo não é aquele que fica batendo a mão nas suas costas não, falando que está tudo bem não. É falando assim, está tudo errado, você vai cair no buraco. Se você não tomar cuidado, abre os seus olhos. Então, aqui está falando, o que mais? Admoestando, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. O dia de Jesus está se aproximando. Vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo? Vocês estão percebendo que muita gente está morrendo, até servos de Deus? Por que isso? Ó, o Denis, quase foi, hein, Denis? Você chegou lá na porta do céu assim, sabe? E eu fui lá e falei, não, já tem pouco lá para me ajudar, deixa ele mais um pouco. Eu na marginal clamando por ele, falando, Deus, ele faz esse caminho todo domingo. Vem lá de Osasco para a igreja, Senhor, não pode. Leva outra pessoa, ele não. Aí Deus ouviu minha oração, em 7 dias ele saiu do hospital. Agora vamos continuar orando pelo Senhor Portela. Mas, irmãos, Jesus está voltando. Quanta gente que a gente conhece. Quem aqui conhece alguém que morreu de Covid ou nesse ano ou ano passado? Antigamente era difícil morrer uma pessoa assim, que a gente mais perto assim. Agora não, agora morreu. Tipo um arrebatamento que está acontecendo sem a gente perceber. O arrebatamento acho que já está acontecendo sem a gente perceber. Muita gente já está chegando na glória, muita gente já está na presença de Deus. E tem muita gente também que já está condenada, porque morreu sem aceitar Jesus. E aí, o que nós vamos fazer no tempo que nos resta, irmãos? A pergunta que eu faço, o que nós vamos fazer no tempo que nos resta? Vamos ficar esperando o próximo Big Brother? Vamos ficar esperando a próxima Fazenda? Vamos ficar esperando o quê? Vamos ficar no celular
esperando o próximo post para lacrar, o próximo comentário para dizer, não, eu sei mais, está amarrado. Eu quero mais de Jesus na minha vida, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero congregar mais. Eu acho até pouco vir só 2 vezes por semana na igreja. O meu desejo era estar na igreja todo dia. Quem me conhece sabe disso, mas eu não posso também achar, muitas vezes, provar a fé das pessoas que trabalham comigo, porque 2 vezes, com poucas pessoas trabalhando na igreja, já cansa. Imagina se a gente tivesse todo dia, ninguém aguentaria. Mas vai chegar uma hora em que nós vamos ter culto todo dia na igreja, em nome de Jesus, porque a igreja de Jesus, ela tem que estar aberta todo dia. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Mas para estar aberta todo dia, o que a gente precisa? Ter mais voluntários. E faz parte da vida espiritual. Quando Deus faz uma obra na sua vida, não é para te colocar numa vitrine e falar, nossa, que bonitinho que eu fiz. Tem gente que, olha, eu vou te falar, meu irmão, ser pastor não é fácil. Às vezes eu olho para algumas pessoas que Deus faz a obra e depois a pessoa some. Aí eu falo assim, caramba, a pessoa estava destruída, Deus restaurou a vida dela. Aí tipo, a pessoa agora não valoriza, não é grata, some, né? Mas o bom é da gente ver quando Deus faz a obra na vida das pessoas e as pessoas falam assim, não, a obra que Deus fez na minha vida, agora eu vou trabalhar para que outras pessoas também possam ver o que eu vivi. Por que só eu vou experimentar de Jesus? Eu quero que as outras pessoas também experimentem de Jesus. Quem aqui experimentou de Jesus e é bom? Então por que não trabalhar para que outras pessoas conheçam que é bom? Então eu dou graças a Deus por cada ministério que acontece na igreja, porque as pessoas que trabalham aqui na igreja, tanto na intercessão, como limpando a igreja, como na cantina, como o social que saiu ontem, como o louvor que está aqui sempre, como o Kids que vai voltar agora em agosto, como tudo que a gente faz aqui, precisa do apoio para os cultos acontecerem, para a obra de Deus acontecer, e são pessoas que renunciaram, estão renunciando o seu tempo, porque poderiam não ter esse compromisso de estarem na igreja, em escala, e cumprindo ministérios e tudo mais, mas essas pessoas têm renunciado a sua vida para abençoar outras pessoas, e essas pessoas verdadeiramente estão no centro da vontade de Deus, porque Jesus disse para os discípulos, qual foi o ide que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, se nós não estivermos fazendo isso, então para que nós queremos bênção de Deus na nossa vida? E em quarto lugar, além de ser um voluntário, uma coisa também que eu sempre falo, irmão, não falta na Santa Ceia. Porque se você não toma do sangue, você não come do pão, você não toma do cálice, você não é cristão. Porque Jesus falou o quê? Jesus falou o quê? Fazer isso em memória de mim, até que eu volte, até que eu venha. Então, irmão, Jesus mandou. Olha, você tem noção? Não é o pastor que mandou, foi Jesus que mandou. Participa da Santa Ceia. Come do meu corpo, bebe do meu sangue. É uma honra, um privilégio fazer isso, porque a gente lembrar do que Ele fez por nós na cruz, pelo menos uma vez por mês. Será que é muito? Como queremos ressuscitar ossos? E Jesus falou, vocês querem ter vida eterna? Vocês querem ter vida eterna? Só vai ter a vida eterna quem come do pão e bebe do sangue. Ou seja, é um risco muito grande quem não toma a Santa Ceia, de depois querer ressuscitar no dia do Senhor. Muitos que não tomam Santa Ceia não vão ressuscitar no dia do Senhor. Ah, eu já aceitei Jesus, mas você não cumpriu o resto. Não é só aceitar Jesus. Se fosse só aceitar Jesus, estava bom. Não é só aceitar Jesus. Existe uma manutenção a ser feita. Existe um caminho a trilhar. Porque se no meio do caminho você esquece de tudo aquilo que você um dia se propôs a fazer na presença de Deus, e você se desvia, e você volta para o mundo, e você agora está dominado pelo diabo, como será? Como será mais difícil você voltar para a presença de Deus? Ah, pastor, eu consigo voltar, a hora que eu quero eu volto. É igual o drogado que usa cocaína, eu consigo parar. Mentira, não vai parar. Vai chegar uma hora que vai estar totalmente dominado, vai estar nas mãos do inimigo, vai perder tudo. Aí eu pergunto, vale a pena perder tudo por causa de 5 minutos de prazer? Vale a pena? Vale a pena você perder tudo? Vale a pena você trocar o que Deus te chamou para fazer por causa de um prato de lentilhas? Porque a Bíblia fala que Esaú, ele trocou a primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Porque o estômago carnal dele estava com fome, ele despreza a herança que ele teria. O Deus que nós servimos não era para ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
O Deus que nós servimos era para ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú trocou e Jacó entrou no lugar. Porque quando eu troco aquilo que é espiritual, Deus coloca outra pessoa no meu lugar. E aí eu perco aquilo que era para mim, aquilo que era para eu fazer, aquilo que Deus tinha confiado nas minhas mãos, as bênçãos que era para eu viver, as promessas que eram para eu viver. As promessas não só de hoje, mas as promessas de um futuro. Porque assim aconteceu com Saul. Quando ele perde o reinado, junto com o reinado ele perde coroa, ele perde promessa, ele perde honra, ele perde os filhos, ele perde tudo. E quem entra no lugar dele? Davi. Porque Davi, ele falou, não, eu vou servir a Deus, eu tenho erros, mas eu vou permanecer na presença de Deus, eu não troco meu Deus por nada, eu vou com Deus até o fim, e ainda quando eu pecar, como ele fez no Salmo 51, ele se dobra e fala, Deus, eu pequei, me perdoa, mas hoje, Senhor, me restaura, devolve-me a alegria da tua salvação, um espírito quebrantado, um coração puro, porque esse eu sei que o Senhor não despreza. Ele volta. Você tem que aprender a voltar. Se desviou, volta. Tropeçou, levanta, Deus. Eu tropecei, me ajuda, mas eu quero continuar. Senhor, não põe ninguém no meu lugar, naquilo que é para eu viver, Senhor. Esse deve ser o pensamento. Como você quer fazer ossos que viverem, se você não tiver esse coração? Se você pecar e falar, não, tá bom, eu pequei mesmo. Ou se você dizer assim, não, Deus quiser colocar outro no meu lugar, coloca. Você acha como que Deus se sente? Porque Deus tinha um plano para você. Porque Deus, Ele tinha expectativas ao teu respeito. Mas não, você não está pensando. Você estava pensando em Deus. Você está pensando só no seu eu. Você está pensando só no que você quer. Você está pensando só naquilo que você acha que é melhor para você. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor caminho para você. Os caminhos dele são mais altos do que os seus. Os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Deus tem o melhor da terra para você viver. Você não sabe aonde Deus poderia te levar. Se você continuar querendo fazer a tua vontade, você pode até conseguir alguma coisa, mas sem Deus você não vai conseguir. Porque se você sai do plano de Deus para viver o seu próprio plano, você acha que qual plano é melhor? O seu plano humano, o seu plano individual ou o plano de Deus para a sua vida? Óbvio que é o plano de Deus para a sua vida. Você vai, quando você chama então o Espírito dessa forma, o seu Espírito fala, não, agora eu estou em posição, agora eu estou de pé. Depois disso, qual foi a segunda ordem que Deus deu para Ezequiel? Agora, profetiza. Na carne você não pode profetizar, mas no Espírito você vai abrir a sua boca, e aí o meu Espírito vai te encher, e você tem que dar a ordem. E o Senhor quer te ensinar hoje, quer me ensinar a começar a dar as ordens. Fizeram uma surpresa para nós domingo passado, aqui, tiveram um chá-fralda para nós, tá nascendo, minha filha tá para nascer, tá às portas. Até falei, Fran, fica perto de mim, se ela nascer, eu ponho alguém para pregar no meu lugar, a gente sai correndo para o hospital. Está quase nascendo. E aí eu profetizei na barriga dela. Eu comecei a profetizar e o Espírito Santo terminou. E eu vi, sabe o que eu vi na vida da minha filha? Eu vi que ela é como uma flecha. Ela vai ser como uma flecha. E a ponta da flecha tinha trigo. E sabe o que significa trigo? Prosperidade. Ela vai longe e ela vai levar, aonde ela for, ela vai levar transformação. Amém? Já está profetizado. Agora eu pergunto, e você já profetizou sobre a vida da sua filha? E você já profetizou sobre a vida do seu filho? E você já profetizou sobre a vida do seu marido? E você já profetizou sobre a vida da sua esposa? E você já profetizou sobre a sua própria vida? Já profetizou que vai ser uma bênção? A tua caminhada vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu profetizo, se você não profetizou, eu profetizo na sua vida, que a tua caminhada vai ser uma bênção, que os planos do diabo não vão se cumprir na tua vida, porque hoje o Senhor está te chamando pelo teu nome, e o Senhor está te falando, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e o Senhor te fala, não adianta você ir para a esquerda ou para a direita, eu sei o caminho que eu tenho para você é mais alto, e o Senhor está falando que tudo vai bem na tua vida, mas você tem que estar na presença dEle. Aleluia. Ezequiel 37:4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você não profetiza do nada, você profetiza com uma base, e a base é a palavra de Deus. Fala assim comigo, a base é a palavra. Por que a base é a palavra?
Se você vai para um lugar onde não existe chão, como você vai pisar? Agora a palavra é o chão, então pode pisar, mas pisa com o conhecimento que você está fazendo. Ou seja, a tua cura, se você precisa de cura, a cura já existe. Porque a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 53, que pelas pisaduras do Senhor Jesus você já é sarado. Então você pode levantar a sua mão e falar: eu profetizo a minha cura, eu profetizo a cura do meu familiar que está doente, eu profetizo a cura na vida daqueles que eu amo, amém? Você pode profetizar salvação sobre a tua família, porque a salvação já existe. Em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Então você tem que levantar a sua mão, porque Deus falou que vai salvar, mas você tem que profetizar, você tem que pôr isso sobre a sua casa. Então levanta a sua mão e fala assim: a minha família inteira vai ser salva, porque a palavra de Deus me garante isso, é a base que eu tenho, é a certeza que eu tenho. Eu profetizo a cura, eu profetizo a bênção, eu profetizo a bênção no meu trabalho, porque Deuteronômio 28 fala que eu emprestaria a muitos e não tomarei emprestado. Eu profetizo que a bênção estará nos meus celeiros, bendito será o meu cesto, bendito será a minha amassadeira, bendito será tudo que eu fizer, bendito serei no entrar e bendito serei no sair. Profetiza, você tem base, e a base é a palavra de Deus. E em último lugar, depois que você profetizar é trazer à existência aquilo que não existe. Romanos capítulo 4, versículo 17, aquele que é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem, e chama as coisas que não são como se elas já fossem. E você hoje tem que aprender isso na sua vida. O que está faltando na sua vida hoje que você ainda não profetizou? O que está faltando na sua vida hoje que você ainda não chamou à existência? Você tem que parar de chorar, você tem que parar de se entregar e começar a falar: eu me levanto para profetizar. Eu profetizo que a minha vida já deu certo. Eu profetizo que o meu casamento dos ossos vai reviver. Eu profetizo que o meu coração vai ser curado. Talvez que o seu coração está enfermo, talvez o seu coração está ferido, mas põe a mão no seu coração e faz igual eu fiz quando eu estava com o meu coração dilacerado. Eu parava na estação Tatuapé do metrô e eu falava: Deus, cura o meu coração e eu te glorificarei. E o Senhor curou meu coração. Por quê? Porque eu profetizei. Então o Senhor está falando: o que está faltando na sua vida? Levanta a sua mão, começa a profetizar, porque Ele vai trazer a existência, ainda que sejam ossos secos. Levanta a tua mão, profetiza com fé, porque o Senhor vai trazer a existência aquilo que não existe. O Espírito Santo é o poder de Deus na terra. Levanta a sua mão e fala assim: o Espírito Santo é o poder de Deus na terra. Sabe quem está aqui com a gente agora? Não é a presença do Senhor Jesus, física do Senhor Jesus, é o Espírito dele, o Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixo sozinhos, me deixo com vocês o meu Espírito até que eu venha. A certeza que Jesus vai voltar é porque tem uma parte dele aqui na terra. A parte dele, que é Espírito Santo, é chamada de penhor. Penhor é isso, quando você vai penhorar alguma coisa, você deixa aquela coisa como garantia de que você vai voltar para buscar ela. E o Senhor deixou o Espírito Santo como garantia de que Ele vai voltar para buscar o Espírito dele. E junto com o Espírito dele, Ele vai levar aqueles que chamarem o Espírito dele para habitar. Ou seja, quem não tiver o Espírito Santo não vai ser levado com o Senhor naquele dia. Por isso que eu vou perguntar uma coisa aqui agora que eu perguntei de manhã. Quem aqui já fala em línguas espirituais? É batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Pouca gente. Pouquíssima gente. Agora eu pergunto: e vocês que não são batizados ainda? Pastor, por que então que eu não sou batizado? Eu queria saber. Vou voltar lá então no começo da palavra. Você ora 3 vezes de joelho todo dia? Você canta 7 louvores todo dia? Você vem para a igreja pelo menos 2 vezes por semana? Você é voluntário na igreja, já trabalha na obra? Você vem em todas as santas ceias? Se tem algum desses itens que você ainda não fez, não está fazendo totalmente, que você realmente está tentando viver no Espírito, buscando, você busca o batismo com o Espírito Santo? Se você buscar o batismo com o Espírito Santo, parar de assistir um pouco de novela, parar de assistir um pouco de televisão, parar um pouco e falar: não, eu não quero nada disso, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai te batizar e você vai começar a falar em línguas espirituais. Mas isso não vai acontecer se você continuar vivendo essa mesma vida que você vive hoje.
Sai da igreja, já fica contando a hora para sair da igreja, para chegar em casa. E já, antigamente a gente saía da igreja, chegava em casa e ficava em oração ainda. Já ficava em oração ainda, falando: Deus, o que o Senhor quis falar, me ajuda a entender o que o Senhor quis falar comigo. Sabe, a vida era espiritual verdadeiramente. Que nós possamos voltar a ter essa vida. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou perguntar: quem é batizado com o Espírito Santo? A igreja inteira vai levantar a mão. E não só levantará a mão, como começará a falar em línguas espirituais. Vai ser uma bênção. Irmão, se você soubesse como é bom ser batizado no Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiquei 1h30 falando, e eu suava, e ninguém fazia eu parar. Eu falava em línguas, eu falava em línguas, eu falava em línguas, eu falava em línguas. Parecia que Deus tinha tomado a minha cara assim, ó, e minha boca mexia sozinha. Era impressionante, porque eu tinha uma resistência no meu coração. Porque eu falava assim: não, as pessoas que falam em línguas estão tudo mentindo, estão tudo imitando. O dia que Deus me batizar, Ele vai ter que fazer igual aquele filme do Máscara, sabe? Que a máscara vem assim, ó, e aí, Deus falou: você quer assim? Foi exatamente o que eu tinha pedido. Veio como se fosse um poder que foi, não conseguia segurar minha boca. Eu falei durante 1h30 de línguas que eu nunca aprendi na minha vida. E eu profetizo que vai ser uma experiência extraordinária. Você que não é batizado ainda, quando você menos esperar, se você tomar esses posicionamentos, o Espírito Santo vai vir e vai te batizar. E aí sabe o que vai acontecer? A morte vai sair da tua vida. As coisas que estavam mortas, as sepulturas serão abertas. Porque o Senhor está falando: quem tem o meu Espírito não provará da segunda morte. Quem tem o meu Espírito não ficará dentro da sepultura. Porque eu termino a palavra como eu comecei. O Senhor diz: Ezequiel, profetiza, porque os nervos começarão a crescer, os tendões começarão a crescer, os ossos se ligarão uns nos outros, e esses ossos secos se transformarão em um poderoso exército que eu levanto hoje e coloco no fim o meu Espírito sobre eles. Coloco na tua vida o meu Espírito. Ribalabacantarabaxai. Eu coloco sobre a tua vida o meu Espírito. Eu vejo o Espírito descer como brasas vivas de fogo aqui nessa noite. E nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. O avivamento não será utopia. O avivamento será realidade. Se nós o buscarmos nessa intensidade, se nós nos entregarmos nessa intensidade, o avivamento acontecerá na Avenida Sapopemba 392, Vila Regente Feijó. Um dos maiores avivamentos dos Estados Unidos foi na Rua Azusa. Que rua, onde pó de ouro aparecia na hora da oração. E não vou falar só da Rua Azusa, não, vou falar aqui do Brasil. No culto da irmã Lina, que nós íamos, e uma vez eu quase fui arrebatado. Eu tinha 10 anos de idade, e as irmãs orando, minha tia do meu lado, a tia Du. De repente eu vi os meus joelhos levantando, eu estava subindo, e eu falei: não quero subir não, e tentei segurar nela, ela tentando me vencer. Eu falei: tia Du, você quer que eu vou agora? Eu sou muito novo. E ela: vai filho, não resiste ao Espírito Santo não. Eu falei: a senhora que é mais velha que eu, que o Espírito Santo é que te leve. E ela queria que fosse arrebatada naquela hora. Mas na verdade, vai saber o que Deus queria. Eu não sei, irmão, eu levitei diante de Deus. Eu levitei, meu pé saiu do chão assim, ó. Eu estava subindo. Eu não sei o que Deus queria me mostrar. Se talvez eu ia dar uma volta, ela ia voltar para ter revelações do Espírito. Mas eu segurei o joelho, porque a minha alma falou mais alto. Eu segurei. Mas não é só isso que acontecia não. Nós víamos irmãos sendo batizados, que eles pulavam de um lado para o outro assim, ó. Eles, sabe, as manifestações do Espírito. Por que parou? Porque hoje a pessoa começa a falar em línguas, a pessoa começa a fazer movimentos diferentes. Aí a gente já pensa: não, é religioso. Religioso nada, você que é frio espiritualmente, você não tem experiência com Deus e não quer que os outros tenham. Só que não, eu quero ter experiência com Deus. Pode me chamar de louco, pode falar o pastor pirou, pode falar que nem o Paulinho, né Paulinho? O Paulinho tem o Espírito Santo tão poderoso que ele vem de manhã, 8 horas da manhã, ele já está na rua com fone de ouvido, aleluia, glória a Deus, louvando ao Senhor. Eu falava: quem é esse louco, Franco, que está gritando? É o Paulinho que está chegando para o culto. Glória a Deus, porque eu não vou louvar a Deus só na igreja não. Eu vou louvar a Deus aonde Deus me mandar. Eu vou louvar a Deus na minha casa, eu vou louvar a Deus para os meus vizinhos ouvir. Eu vou louvar a Deus no meu trabalho, eu vou louvar a Deus na escola, na faculdade. Eu vou louvar a Deus em todos os lugares, porque quem tem o Espírito Santo, ele é uma testemunha de Jesus na terra. Irmão, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero um vinho novo na minha vida. Eu quero realmente fazer valer a pena.
E aí, irmãos, quando você busca isso, as sepulturas começam a abrir. Eu termino essa palavra com uma palavra em Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52. Eu termino essa palavra confirmando o Velho Testamento com o Novo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Nós vamos ler, quem está na tela vai ver só os 52, que eu separei só os 52. Mas eu vou pedir para quem também está na tela, para você ler comigo até os 57. É do 52 ao 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, até os 57. Irmãos, eu não sei. Eu já estou na expectativa de que em agosto o céu vai descer aqui nesse lugar. Irmão, em nome de Deus, tem muita gente aqui, que no mês de agosto, no aniversário da igreja, o Espírito Santo vai te batizar. Você vai ver. Só que você tem que começar a jejuar desde já. Já jejua, já ora, já vem falar. Porque isso que eu deixei o Marco Feliciano por último. Porque se você passar pelo Jabes e não for batizado, tem o Betão. Se o Betão não te batizar, o Davi Sasser tenta. Se o Davi Sasser não conseguir, que isso é muito frio mesmo, aí vem a banda Tempo Sagrado. Aí por último, se você for o polo norte da terra, se você é aquela pessoa que, o Senhor olha e fala, nossa, essa pessoa aqui não dá lugar. Aí o Marco Feliciano, se você não vai por bem, você vai por mal. Porque você sabe que quando ele profetiza, a glória desce. Amém? Então o que diz? Eu fechei aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios, 52. 15, 52, leia. Agora eu quero que você fique de pé e leia o mais alto que você puder. 15, 52, que diz? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que serão 7, então na 7ª trombeta, que mais? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos, aleluia, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Agora fala para a morte aí, versículo 55, vai. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe a Bíblia na cadeira e aplauda ao Senhor bem forte, aleluia. Levante as suas mãos agora, e busque esse vinho novo. Busca agora, porque eu creio que uma unção nova já está caindo sobre a igreja, sobre as nossas